Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos refletindo sobre Marcos, capítulo de número 10, versículo 32 a 34. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que deixe seu like, deixe seu comentário com seu pedido de oração e também que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, porque quando você faz isso, você abençoa outras pessoas, você dá a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem abençoadas pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo. O texto sagrado nos diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 32 em diante. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Glória a Deus por essa palavra do Senhor Jesus Cristo. O texto nos fala que Jesus ele estava decidido a ir para Jerusalém. Jerusalém seria o lugar onde ele entregaria a sua vida por nós. Jerusalém seria o altar onde o sacrifício seria apresentado a Deus como oferta de aroma agradável, como holocausto em lugar dos nossos pecados. E Jesus estava a caminho subindo para Jerusalém. O texto diz que Jesus ia diante dos seus discípulos, né? Ele tomava a dianteira, né? Isso significa que ele estava extremamente decidido, ele estava indo à frente, mostrando para os seus discípulos também o caminho da cruz. Ele mesmo assumiu a cruz e ele também ensinou aos seus discípulos que cada um de nós, como discípulos de Jesus, deveríamos assumir a nossa cruz. Ele disse: se alguém quer vir após mim, quer me seguir, e não nega a si mesmo, não toma a sua cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui, no caminho para Jerusalém, o lugar da sua crucificação, Jesus vai à frente, no sentido de que ele vai liderando, ele vai tomando a dianteira, ele vai como um exemplo também para os seus discípulos, de que assim como o Senhor, ele tomou a cruz, ele assumiu a cruz, dando a sua vida por nós ali na cruz, cada um dos discípulos de Jesus deveriam também assumir a sua cruz. E aí o texto nos ensina que eles se admiravam e o seguiam tomados de apreensões, né? Os discípulos estavam assim, como que perplexos, maravilhados, e os seus corações estavam cheios de apreensões, porque Jesus já havia falado sobre eles, da crucificação, da sua entrega, e Jesus vai falar mais uma vez. E o texto diz então, Jesus tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo. Então Jesus separa os 12 à parte, toma os 12 à parte, e ele começa a falar mais uma vez para esses discípulos, aqueles mais próximos, né? Aqueles que estavam caminhando com Jesus de perto há mais de 3 anos, porque Jesus estava ministrando a multidões diferentes, em lugares diferentes, mas os 12, aquela equipe principal de Jesus, era sempre os mesmos, aqueles que Jesus estava constantemente discipulando, ensinando. Jesus tomou a parte, os separou mais uma vez e começou a falar para eles, para os seus 12, aquilo que estariam acontecendo com ele. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém. Mais uma vez, Jerusalém seria o lugar em que o Senhor Jesus daria sua vida por nós. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Então aqui Jesus seria entregue tanto aos líderes religiosos da sua época, representados aqui pelos sacerdotes e os escribas, e também pelos gentios, pelos romanos, né? Ele seria entregue também aos romanos, e estes representando toda a raça humana, tanto judeus como gentios. Jesus morreu por ambos os povos, por judeus e gentios, por judeus e não judeus, representados aqui pelos sacerdotes e escribas e também pelos gentios, que são os romanos. Jesus disse que ele seria entregue na mão deles, eles
o condenaria à morte. Mas Jesus sabia, e ele deixou isso bem claro para os seus discípulos, que ele estava morrendo não como um mártir, mas como aquele que estaria fazendo um sacrifício expiatório, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas dores, cumprindo a justiça de Deus com a sua entrega ali na cruz. E o texto nos diz no versículo 34, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então Jesus seria exposto a todo tipo de vergonha, de vexame, de vitupério, de humilhação, né? Ele seria escarnecido. Imagine o Filho de Deus sendo escarnecido. Iriam cuspir nele, né? O Filho de Deus foi objeto de escárnio, de desonra. Tudo isso ele enfrentou por mim, por você, porque ele nos ama, porque ele deu a sua vida para nos resgatar, para nos trazer de volta para Deus. O texto diz que ele seria açoitado. Isaías diz que pelas feridas de Jesus Cristo nós fomos sarados. As suas costas viraram uma chaga viva, uma ferida única, viva. E Jesus foi açoitado por mim e por você. E o texto diz, e matá-lo. Né? O texto diz que ele também seria morto. As pessoas ali matariam Jesus, crucificariam Jesus e o levariam à morte. E Jesus morreu exatamente pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições. A Bíblia nos fala em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Nós temos paz com Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele seria morto. Mas o texto diz, depois de 3 dias ressuscitará. Jesus tinha convicção que a morte não tinha o poder de detê-lo, que a morte não tinha o poder de prendê-lo. Jesus não ficaria preso numa tumba, não ficaria preso no sepulcro, no cemitério. A morte não teria poder de deter Jesus. Ele passaria pela morte como cumprimento da palavra profética, como cumprimento da justiça de Deus, morrendo em nosso lugar, cumprindo assim a justiça de Deus, recebendo em nosso lugar toda a penalidade que o pecado merece, mas a Bíblia nos informa que ele ressuscitaria ao 3º dia, e foi o que de fato aconteceu. Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele não está morto, ele vive para todo sempre, e ele ressuscitou para a nossa justificação. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque ele ressuscitou, nós cremos no amanhã. Como diz a canção, porque ele vive, posso crer no amanhã. A morte não foi capaz de deter Jesus. Ele realmente morreu pelos nossos pecados, foi humilhado, vituperado, foi zombado, desonrado ao extremo. Tudo isso ele passou por amor, assumindo a nossa humanidade, assumindo o nosso pecado ali na cruz. E ele morreu sim pelos nossos pecados, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele está vivo por mim e por você. E ele está vivo para interceder por mim e por você. A Bíblia diz em Hebreus que ele vive para interceder pelos santos, pelo povo de Deus. Ele está vivo e intercede por mim e por você. Ele está vivo e pode ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Ele está vivo e ele pode operar em nossas vidas. Ele está vivo, ele pode curar, ele pode salvar. Ele é poderoso para restaurar, para salvar, para restaurar famílias, porque ele vive, porque a morte não foi capaz de deter Jesus. Ao meditarmos nesse texto, nós podemos pensar e refletir no quanto o Senhor nos ama, no quanto nós somos amados pelo Senhor. E diante de tanto amor, nós não temos outra opção, outra escolha, senão demonstrar o nosso amor pelo nosso Senhor também, e que nós também possamos assumir a nossa cruz como o Senhor Jesus Cristo e possamos renunciar tudo aquilo que é do mundo para seguir a Jesus Cristo diariamente. E assim façamos com a nossa vida para a glória e honra do Senhor. Somos amados do Pai, somos amados e Ele provou seu amor, dando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Que você tenha essa convicção e essa certeza em seu coração todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Não se esqueça de deixar o seu like, de mandar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder e também deixe nos comentários o seu pedido de oração. Shalom, shalom, graça e paz.